Nas vastas planícies de Roma, onde a brisa suave acariciava o passado, Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores, erguia-se como uma figura imponente. Nascido em 121 d.C. na Espanha, suas raízes mergulhavam nas tradições familiares e nos valores romanos que moldaram sua infância. Entre oliveiras e colunas antigas, Marco Aurélio forjou os alicerces de sua grandeza. Marco Aurélio, o Império Romano e o Imperador Estoico. A juventude de Marco Aurélio foi marcada pela busca incessante do conhecimento. Sob a orientação de um tutor e filósofo estoico renomado, absorveu lições que se revelariam fundamentais em seu caminho para o trono. Anos formativos permeados por debates filosóficos, onde a mente afiada do jovem se confrontava com as complexidades do mundo e as responsabilidades que o aguardavam. Seu pai morreu quando tinha 3 anos e ele foi criado por sua mãe e avô. O imperador Adriano adotou Antonino Pio, tio de Marco Aurélio, como novo herdeiro em 138. Antonino, por sua vez, adotou Marco Aurélio e Lúcio Vero, filho de Hélio. Adriano morreu no mesmo ano e Antonino tornou-se o imperador. Marco Aurélio, agora como herdeiro do trono, estudou grego e latim com tutores como Herodes Ático e Marco Cornélio Frontão. Ele se casou com Faustina, a jovem, a única filha de Antonino Pio, em 145, com quem teve pelo menos 14 filhos. Com a morte de Antonino Pio, as portas do poder se abriram para Marco Aurélio. Este capítulo nos leva aos corredores do Senado Romano e do Palácio Imperial, revelando os desafios políticos e as alianças que moldaram seu reinado. A ascensão ao trono não foi apenas uma sucessão, mas o início de uma jornada repleta de intrigas políticas, decisões cruciais e a constante busca por equilíbrio. Na virada do segundo século, por volta do ano 166 d.C., o Império Romano estava imerso em uma série de desafios externos, e Marco Aurélio, então imperador desde 161 d.C., se via diante de uma ameaça iminente às fronteiras orientais. O rio Danúbio, que delimitava o território romano, tornou-se palco de um teste monumental para o líder estoico. As tribos germânicas, lideradas pelos marcomanos e quados, lançaram uma série de invasões às províncias romanas ao longo do Danúbio, desencadeando o que ficaria conhecido Guerras Marcomânicas, que se estenderam de aproximadamente 166 a 180 d.C. Esses conflitos fronteiriços representaram uma ameaça significativa à integridade do império. As legiões romanas, sob o comando direto de Marco Aurélio, marcharam para enfrentar as hordas bárbaras. As batalhas foram ferozes e frequentes, estendendo-se por vários anos. Entre os eventos notáveis, destaca-se a Batalha de Carnuntum, em 170 d.C., onde as forças romanas conseguiram uma vitória crucial, embora o conflito continuasse. O imperador, simultaneamente um filósofo e comandante militar, viu-se confrontado não apenas com os desafios táticos da guerra, mas também com dilemas éticos. A necessidade de preservar o império e proteger seus súditos exigia decisões difíceis, muitas vezes testando a resiliência moral de Marco Aurélio. Sua famosa abordagem estoica, centrada na aceitação das circunstâncias e no cultivo da virtude mesmo em meio à adversidade, encontrou um campo de aplicação prático nessas guerras. O conflito ao longo do Danúbio teve desdobramentos duradouros, não apenas na moldagem do caráter de Marco Aurélio como líder, mas também nas consequências para o império. A necessidade de lidar com ameaças externas e as reflexões resultantes dessas experiências encontrariam eco nas Meditações de Marco Aurélio, uma série de escritos pessoais onde ele explorou suas visões filosóficas e as lições aprendidas ao longo de sua vida, incluindo os desafios enfrentados durante as guerras marcomânicas. Marco Aurélio, um líder cujo reinado se estendeu de 161 a 180 d.C., personificou a fusão entre a esfera política e filosófica, sendo profundamente influenciado pelos princípios do estoicismo. Sua busca pelo autoaperfeiçoamento e pela orientação moral se reflete de maneira marcante em um dos mais notáveis legados filosóficos deixados por um imperador romano, as Meditações. Datadas aproximadamente entre 170 e 180 d.C., as Meditações oferecem um vislumbre íntimo das reflexões pessoais de Marco Aurélio.
Neste conjunto de escritos, ele explora os ensinamentos estoicos que moldaram sua visão de mundo e suas decisões como governante. O estoicismo, uma filosofia que preconiza a aceitação serena das circunstâncias, o cultivo da virtude e o distanciamento emocional das adversidades, tornou-se uma bússola moral para Marco Aurélio em meio às complexidades do poder imperial. Em um período em que Roma enfrentava desafios internos e externos, as meditações oferecem uma visão única da mente de um imperador que buscava a harmonia interior enquanto navegava pelas vicissitudes do cargo. A filosofia pessoal de Marco Aurélio influenciou não apenas suas decisões políticas, mas também suas interações com os súditos e o entendimento da efemeridade da vida. O imperador estoico via a governança como uma oportunidade não apenas para exercer autoridade, mas também para aprimorar a própria alma. Em seus escritos, expressa a importância de manter a compostura, a justiça e a empatia diante das adversidades. A busca pela virtude pessoal tornou-se inseparável de sua abordagem ao governo, resultando em políticas que buscavam a equidade e a consideração pelos cidadãos romanos. O legado de Marco Aurélio não está apenas nas pedras erigidas em sua memória, mas nas palavras entrelaçadas nas meditações. Ele deixou um testemunho duradouro de como a filosofia, longe de ser apenas uma ferramenta política, tornou-se a essência moral que guiava suas escolhas e ações durante um dos períodos cruciais da história romana. Marco Aurélio governou o Império Romano em meio a um cenário de desafios militares e questões internas. Sua humanidade distinguiu-se não apenas pelos registros de batalhas e decretos imperiais, mas pela maneira como ele incorporou a compaixão como um princípio fundamental de sua administração. Durante seu reinado, Marco Aurélio enfrentou diversas crises, incluindo epidemias, levantes populares e pressões externas nas fronteiras do Império. Entre esses desafios, sua compaixão se manifestou de maneira notável. Em 166 d.C., o Império Romano foi atingido pela peste antonina, uma pandemia que causou estragos significativos na população e na estabilidade social. Marco Aurélio, em um esforço para aliviar o sofrimento de seus súditos, implementou medidas que iam além das necessidades militares e econômicas, demonstrando uma preocupação genuína pelo bem-estar do povo. Outro aspecto marcante de sua humanidade foi evidenciado na forma como ele lidou com levantes e revoltas. Em 175 d.C., durante a revolta de Avídio Cássio, um pretor que se rebelou contra o governo, Marco Aurélio, apesar da traição, demonstrou um notável senso de misericórdia. Após a morte de Cássio, o imperador se recusou a perseguir os seguidores do rebelde, optando por promover a reconciliação em vez de retaliar com severidade. A conexão de Marco Aurélio com o povo de Roma não era apenas uma estratégia política, era uma expressão autêntica de sua visão sobre o papel do imperador. Ele buscava governar não apenas com poder, mas com empatia, entendendo as necessidades e aspirações de seus súditos. Suas meditações, escritas durante campanhas militares e períodos de introspecção, revelam um líder que constantemente se questionava sobre seu papel, seus deveres e a natureza da bondade. Marco Aurélio não apenas liderou o império nos salões do poder, mas também demonstrou uma presença significativa em meio às classes mais humildes. Essa qualidade humanitária ressoou através dos séculos, consolidando sua imagem como um imperador cujo coração pulsava em sintonia com as necessidades de seus súditos, tornando-o um líder admirado não apenas por sua sabedoria, mas também por sua compaixão em um mundo muitas vezes impiedoso. A brisa suave ainda soprava sobre Roma quando Marco Aurélio, após uma vida repleta de desafios, deixou um legado que transcendeu as fronteiras do império. Sua filosofia, registrada nas meditações, ecoa como um farol de sabedoria, oferecendo insights atemporais sobre a natureza humana. Seu reinado, marcado por batalhas épicas, decisões cruciais e uma liderança benevolente, permanece como uma narrativa inspiradora de sabedoria, humanidade e virtude que ressoa através dos séculos. Diante das páginas fascinantes da história romana, a figura de Marco Aurélio emerge como um farol de sabedoria, liderança e humanidade. Seu reinado, marcado por desafios épicos, reflexões filosóficas e um profundo compromisso com a compaixão, ressoa através dos séculos como um testemunho inspirador da grandeza que pode ser alcançada quando o poder é temperado com empatia. Se você se encantou com essa viagem pelos caminhos do passado, convido você a se inscrever no canal Caminhos da História, onde exploramos os eventos e personalidades que moldaram o mundo.
Clique no botão de inscrição e embarque conosco nessa jornada fascinante pelas entranhas da história. Se este conteúdo encontrou um eco em seu coração e você deseja contribuir para a continuidade dessas narrativas enriquecedoras, a chave Pix estará passando na tela. Sua generosidade nos permite continuar a desbravar os caminhos da história e compartilhar conhecimento com todos que buscam compreender as raízes do presente. A história é a linha condutora que conecta nosso passado ao presente, e sua participação fortalece esse elo. Agradeço por fazer parte dessa jornada, e juntos, continuaremos a explorar os fascinantes caminhos da história.